Boa tarde, senhoras e senhores. Dando início a esta entrega de moção, esta Casa de Leis sente-se honrada em prestar esta homenagem. Solicitamos ao jornalista Nivaldo José, assessor de imprensa desta Casa, para que proceda a leitura da moção de aplauso ao Instituto Lauro de Souza Lima. Moção 33/15. Senhor presidente, o Asilo Colônia Aimorés foi criado a partir das iniciativas realizadas pelos municípios da região Noroeste por integrantes do Convênio das Municipalidades, que em reunião realizada em 25 de setembro de 1927, se comprometeram a destinar 10% de suas rendas anuais para a construção de um asilo que fosse grande o suficiente para abrigar os doentes existentes em toda a nossa região. Advinda desse esforço, a Comissão Pró-Leprosos de Bauru adquiriu uma fazenda de 400 alqueires e deu início à construção do asilo com a referida verba arrecadada. E em 1930, as obras foram confiadas à Liga de São Lázaro de Bauru, composta por prefeitos de 64 municípios, que deu continuidade à construção. Em 13 de abril de 1933, foi incorporado pela Secretaria de Estado da Saúde, através da Inspetoria da Profilaxia da Lepra, decreto número 5.965, de 30 de junho de 1933, com a denominação de Asilo Colônia Aimorés, tendo como seu primeiro diretor o professor doutor Enéas de Carvalho Aguiar. Em 1949, o Asilo Colônia Aimorés foi transformado em Sanatório Aimorés pela Lei número 520, de 10 de 12 de 1949. Em 1969, com a reorganização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, passou a se chamar Hospital Aimorés de Bauru, ligado ao Departamento de Hospitais de Dermatologia Sanitária da Coordenação de Assistência Hospitalar. Em 1974, foi denominado de Hospital Lauro de Souza Lima, conforme estabelecido pela Lei número 256, de 17 de junho de 1974. Aqui é oportuno evidenciar a rica contribuição do Dr. Lauro de Souza Lima no combate à hanseníase. Dr. Lauro de Souza Lima foi diretor do Departamento de Profilaxia da Lepra do Estado de São Paulo, consultor científico da ONU, representante brasileiro nos congressos internacionais de leprologia no Cairo, Egito, e Havana, Cuba, membro da Conferência Pan-Americana de Leprologia do Rio de Janeiro, diretor do Instituto de Terapêutica Científica, membro da Associação Paulista de Leprologia, diretor do Sanitário Padre Bento durante 20 anos e iniciador do tratamento sulfônico no Brasil. Em 2 de outubro de 1989, com o decreto 30/521, foi transformado em Instituto Lauro de Souza Lima, o que identifica até hoje. Importante reverenciar a profícua e fundamental gestão do Dr. Oswaldo Cruz, ex-diretor do Instituto Lauro de Souza Lima, que se insere no panteão dos notáveis que elegiram a instituição a um patamar de reconhecimento internacional, uma premissa que referencia de forma superlativa o Instituto e, por extensão, toda a cidade de Bauru. Entrou em exercício em 13 de 10 de 1955. Em 1º de abril de 1966, foi nomeado diretor técnico do Departamento de
profilaxia da lepra. Em 3 de outubro de 1989, foi designado diretor técnico do Departamento de Saúde do Instituto. Aposentou-se em novembro de 1997. Referenciamos também a memória do professor doutor Dilton Vladimir Araújo Opromola e o Instituto, embriagados pelo destino que eterniza comunhão indelegável, qual seja um não poder ser citado sem o outro. Sua trajetória profissional e científica foi determinada por algumas características de personalidade: inteligente, estudioso e dedicado, recém-formado, já mostrava excelente formação especializada em dermatologia e em medicina de maneira geral. No trato com as pessoas era extremamente simpático, cativante e natural. Com os doentes mostrava interesse pessoal, respeito e efetividade. Sua forma médica e seu interesse pelos pacientes resultaram em condutas diagnósticas e terapêuticas precisas e muito bem documentadas. Todas essas posturas, aliadas a uma curiosidade científica intensa, variada e permanente, conduziram ao sucesso profissional e à externa produção científica. Nos primeiros anos de sua atividade médica, esteve ao lado do Dr. Lauro de Souza Lima, em trabalhos sobre terapêutica em hanseníase, e disso derivou seu trabalho pioneiro sobre o uso da rifampicina, que é até hoje, dentro da multigaterapia, a droga mais efetiva. Com o passar dos anos, tornou-se figura científica respeitadíssima no Brasil e no mundo. Suas intervenções em qualquer tipo de reunião científica e em qualquer lugar eram recebidas com profundo respeito. Sua biografia personifica a grandeza científica e de contribuição à humanidade, em notável dentre notáveis, um exemplo magnânimo de ciência e medicina exercido magistralmente dentro de princípios éticos elevados que robustece hoje o Instituto, um exemplo para muitas gerações. Hoje, o Instituto Lauro de Souza Lima é uma referência, ou melhor, é um centro de referência na área de dermatologia geral e, em particular, da hanseníase para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Cabe ressaltar que sua missão é a apresentação referenciada do conjunto de ações, serviços e procedimentos de pessoas à pessoa humana nas áreas de dermatologia geral e sanitária, servindo de referência e contrarreferência para as atividades de pesquisa, ensino, assistência médico, hospitalar, reabilitação física, normatização técnica e a produção de bens e serviços destinados a atender à saúde coletiva da população em âmbito estadual, nacional e também internacional. Destaca-se também que o Instituto visa ser o centro de referência nacional e internacional nas áreas de dermatologia em geral, articulada com a pesquisa em todas as áreas da saúde, ensino indisciplinar, assistência médica hospitalar, normatização técnica e a produção de bens e serviços de reconhecida qualidade, cuja finalidade prima pelo desenvolvimento de pesquisa pura e aplicada em qualquer ramo da medicina e da biologia, relacionados com a área de dermatologia geral, em especial com a hanseníase. O legado de grandes homens que doaram suas vidas em prol da causa dos hansenianos permanece vivo na história e é em nome de todos que passaram pelo Instituto, contribuindo assim com a excelência em seu tempo, nosso muito obrigado. Ao atual diretor técnico do Departamento do Instituto, doutor Marcos da Cunha Lopes Virmonde, pela magnífica atuação frente ao Instituto, reiteramos
nosso agradecimento. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso ao Instituto Lauro de Souza Lima por 82 anos de excelência. Sala Benedito Moreira Pinto, em 27 de abril de 2015. Assinado pelo vereador Paulo Eduardo de Souza, com o aval dos demais vereadores desta Casa de Leis. Neste momento, convidamos o vereador Paulo Eduardo de Souza, autor da moção, a fazer uso da palavra e proceder à entrega da moção. Todos ouvimos aquilo que representa o Instituto Lauro de Souza Lima para a comunidade de Bauru. E mais do que para a comunidade de Bauru, representa para os rancenianos. Lauro de Souza Lima dita normas terapêuticas. E mais do que tudo, representou uma das poucas possibilidades que o ranceniano da região e mesmo do Brasil tinha em superar o seu estigma. As gerações mais novas não sabem o que é a lepra, porque ela está quase que erradicada. Mas a lepra vem da Idade Média, onde as pessoas eram estigmatizadas, isoladas, repudiadas, maltratadas e torturadas. Isso é fundamental. Reverter isso é um passo em trazer uma abordagem mais humanista ao homem, ao doente. E muitos de nós aqui, talvez a maioria, já estava vivo enquanto os rancenianos, ou ditos leprosos, eram confinados em hospitais. E, de certa forma, também maltratados. O Instituto Lauro de Souza Lima, antigo asilo Aimorés, conforme a história dita, fez história no Brasil e no mundo. Do ponto de vista humanista, do ponto de vista científico, do ponto de vista de referência em prover conhecimento, acima de tudo. Costumo dizer que as instituições são os homens que as compõem. E aqui, diante dos familiares de Oswaldo Cruz, de Utô, Lauro de Souza Lima, o seu familiar, não pôde vir porque está em congresso na Alemanha, mas justificou a ausência. Nós, aqui diante dos familiares, nós, representantes legítimos do povo de Bauru, agradecemos. Reconhecemos e homenageamos a dedicação de uma vida a uma causa tão estigmatizada quanto a própria objeto de atenção, tanto quanto os leprosos. Pôr a mão no leproso, no leproso, nos leprosos, era sinônimo de contaminação e ficar aleijado. Em 1967, começou a se reverter a questão do confinamento, e conforme foi dito, uma das referências mundiais pioneiras no tratamento da hanseníase nasceu aqui no Lauro de Souza Lima, que é o uso da rifampicina. Essa é uma vocação de Bauru, ser pioneira, ser substancial, ser superlativa, que nós, homens da geração atual, não devemos perder. Sabemos reconhecer a magnitude da ação dos homens que forjaram Lauro de Souza Lima. E não foram só os médicos, também os pacientes. A colônia, famosa sob diversos aspectos, pioneira, rica, diversificada, com cassinos, faz parte de uma história conhecida por poucos. Então, essa Câmara se sente enobrecida pelos descendentes de tão fundamentais pessoas. E aqui reconhecemos, aqui enaltecemos, aqui referenciamos os que aqui estão. Peço paciência ao que nos ouvem, mas uma forma dessa Câmara imortalizar essa homenagem, e principalmente às gerações mais novas, vou nominar os que aqui estão. Por favor, se manifestem conforme eu diga. Aqui ao meu lado, o Dr. Marcos de Cunha Lopes, o diretor do Instituto Lauro de Souza Lima, o Reinaldo Matos Carvalho, do Morran Nacional, que representa a Associação dos Pacientes e que muito fez
para superar o estigma. Maria Cecília Opromola, Marcelo Opromola, agora os parentes do senhor Oswaldo Cruz, Arlene de Carvalho Cruz, Cristiane Cruz, Priscila Cruz, Marcel Orizentem, desculpa, o sobrenome aqui não está bem, mas... certo. Adriano Sassi, Simônio Cruz, Vitória Cruz, Ana Cruz, Lisa Cruz. Jaime Prado, alguém que trabalha diuturnamente para resgatar a memória do Instituto. Dr. Luiz Carlos de Melo. Elias de Souza Freitas, do Morran Nacional. Alice Antônio de Andrade, paciente do Instituto Lauro de Souza Lima, grato pela presença. Jussara Pereira Nunes, a primeira criança a ficar com os pais no Instituto Lauro de Souza Lima. Os pais eram separados dos seus filhos. Paula Carazato, Silvio Carazato, Maria Zilda, J. Luiz, Ana Carolina Fandit, Irene Medina e Rodolfo Sassi, Maria Helena, desculpa, Sassi também. Vocês são testemunhas e pessoas privilegiadas em função da descendência que têm. Parabéns a todos vocês. Nós, de Bauru, agradecemos a presença, agradecemos ao Morran, que é um movimento que resgata a cidadania e a humanidade do paciente com hanseníase. Esse momento é um momento histórico da cidade em reconhecer por essa Câmara Municipal, numa singela moção, a importância dos que compuseram e compõem o Instituto Lauro de Souza Lima. Nesse momento, então, nós vamos outorgar a placa. Quem que vai falar, doutor Marcos? Vai fazer mais entregas. Depois tira a foto. Depois vamos tirar as fotos, né? Agora, então, eu entrego para Reinaldo Matos Carvalho, também a moção. Conhecemos a importância do Morran. Maria Cecília Opromola. Oi? Pronto. Nós temos agora uma singela recordação, inclusive uma tentativa musical de imortalizar a questão do Lauro de Souza Lima, qual seja um filme que vai ser rapidamente passado a todos vocês. Isso, eu vou passar também. No passado, tanto preconceito, tanta solidão, tanto medo, faltava carinho, faltava um abraço, faltava atenção. De repente, uma ideia brilhante de Jorge de Castro, iluminado por um santo astro, construir asilo para o irmão. Com pequenas doações do município de cada cidade, o sonho vira realidade, a fazenda Violante é comprada. 13 de abril de 1933,
Rancenianos agora tem vez, Colônia Aimorés é inaugurada. Rancenias e não, Rancenias e não, Instituto Lauro de Souza Lima é a solução. Rancenias e não, Rancenias e não, Instituto Lauro de Souza Lima é a solução. Rancenias e não, Rancenias e não, Instituto Lauro de Souza Lima é a solução. Rancenias e não, Rancenias e não, Instituto Lauro de Souza Lima é a solução. Ontem doentes dormiam nas ruas no frio, na calçada ou na beira de rio, como indigente entregue à loucura. Tratamento para rancenias a medicina descobre, medicamentos nosso governo cobre, hoje essa doença tem cura. Rancenias e não, Rancenias e não, Instituto Lauro de Souza Lima é a solução. Rancenias e não, Rancenias e não, Instituto Lauro de Souza Lima é a solução. Rancenias e não, Rancenias e não, Instituto Lauro de Souza Lima é a solução. Rancenias e não, Rancenias e não, Instituto Lauro de Souza Lima é a solução. Dona Helene de Carvalho Cruz, por favor, tem aqui também a sua homenagem. Nós temos mais um rápido relato do atual, um dos diretores do Lauro Souza Lima. Não sei se a TV Câmara era a sequência da música, mas acho que não colocou. O Lauro Souza Lima nasceu como um asilo colônia em 1933 e depois passou a se chamar Sanatório de Aimorés, né, isso em 1949. Aí em 1974 foi transformado em hospital, Hospital Lauro Souza Lima então, né, porque era um eminente rancenólogo, leprólogo do Brasil e foi feita uma homenagem para esse rancenólogo dando o nome dele. Em 1989, foi transformado em Instituto Lauro Souza Lima, que é um instituto de pesquisa ligado à coordenação de controle dos institutos de pesquisa, né, que depois virou Coordenadoria de Controle de Doenças. Nós fomos para a Coordenadoria de Controle de Doenças. O Lauro Souza Lima é um instituto de referência nacional e internacional para a hanseníase. É um dos órgãos de consultoria da Organização Mundial de Saúde para esse problema. Além de ser um hospital dermatológico também. Nós atendemos pacientes com toda sorte de doenças dermatológicas. Temos, inclusive, residência médica em dermatologia, credenciada pelo Ministério da Saúde. E temos também aprimoramento, né, especialização em diversas áreas, como psicologia, né, temos também a fisioterapia, terapia ocupacional. Então nós temos várias áreas, né, além de recebermos profissionais do Brasil inteiro, inclusive do mundo inteiro, que vêm aprender sobre a hanseníase aqui no hospital. Qual que é a sua avaliação desse salto do momento em que os pacientes
com hanseníase tinham que ficar isolados, né, confinados em locais como esse aqui, e hoje eles conseguem ter uma vida normal. Como que é esse salto desses dois momentos? A hanseníase, o isolamento compulsório, acabou no Brasil em 67. Né? Então, até então, os pacientes eram tirados das suas famílias, da sua comunidade e internados nos asilos colônias. No estado de São Paulo havia 5 asilos colônias. Esse era um dos maiores, se não maior. E então, com o advento da poliquimioterapia em 1940, da Dapsona em 1940 e da poliquimioterapia em 1963, então houve a possibilidade de curar a hanseníase. Então não precisava mais os pacientes ficarem isolados, mesmo porque o isolamento compulsório não funcionava. Uma vez que o paciente era detectado, e ainda é, né, a doença já está avançada, e quando a doença está avançada, o paciente já contaminou os familiares dele. Então essa política de isolamento não funciona. O que você tem que fazer hoje com os pacientes de hanseníase é tratá-los, tratar quem mais estiver doente, que nunca é uma pessoa só que está doente, geralmente são sempre várias pessoas, né, que têm a doença. Uns estão com a doença já clinicamente visível, enquanto os outros estão incubando. Né? É uma doença que se transmite normalmente dentro do ambiente familiar. A cada 3 pacientes que nós diagnosticamos, um já está irreversivelmente aleijado. Então, a eliminação da hanseníase no estado de São Paulo, a gente não sabe quantos casos realmente tem. A gente sabe que tem uma prevalência oculta muito grande, porque em cima de cada paciente avançado, existe mais os familiares deles que estão doentes e não sabe que tem. Então, muitas vezes ele não procura e às vezes mesmo quando ele procura, quando ele tem acesso, o profissional que está lá no posto de saúde também não foi informado. Eu mesmo me formei na Faculdade Federal de Santa Catarina, em 1994, eu nunca ouvi falar que tinha hanseníase. Para mim, hanseníase era uma doença, nem sabia o que era hanseníase, sabia que era a lepra. E a lepra é aquilo que apodrece vivo, e é o que a maioria dos médicos acham que é a doença, aquele que encostou, pegou, ficou aleijado, apodrece vivo. Por quê? Falta de conhecimento. Né? Aqui, para você ter uma ideia, um paciente no estado de São Paulo, ele leva em torno de 2 anos, em média, desde o início dos sintomas, até que alguém pense que é hanseníase e encaminhe ele para uma referência para confirmar o diagnóstico. E essa população, infelizmente, é desassistida. É desassistida por quê? Porque não procura o médico ou porque o médico não é apto a fazer o diagnóstico. Infelizmente, isso é uma realidade no Brasil inteiro. Convidamos o Dr. Paulo, Dr. Marcos da Cunha Lopes, diretor técnico do Instituto, para que faça uso da palavra. Sua Excelência, vereador Faria Neto, presidente, com sua licença, aos nobilíssimos vereadores, eu gostaria apenas de trazer a mensagem dos funcionários, dos servidores, dos nossos pacientes internados, dos nossos pacientes asilados, a nossa palavra de gratidão a essa Casa do Povo e pelo reconhecimento de uma instituição que eu acredito que demonstra que Bauru realmente é um local muito especial nesse estado, nesse país. E digo por quê? Porque apesar do Instituto ser uma referência do estado, uma referência do país internacional, na verdade, quando nós estamos fora de Bauru, fora do Brasil, em países da Ásia, em países da Europa, em próprios Estados Unidos, o Instituto Lauro Souza Lima ele é absolutamente não conhecido por esse nome. Ele é conhecido, sim, como o Bauru Hospital. Então, toda vez que se refere ao nosso instituto, o nome de Bauru está em Pequim, está em Nova Delhi, está em Paris, está em Nova York e em outras cidades desse mundo afora. Então, o nome de Bauru circula como um exemplo ou como um sinônimo de Instituto Lauro Souza Lima. Então, eu fico muito contente que esse pequeno equívoco, de certa forma, ocorra, porque, na verdade, leva a experiência dessa cidade, leva a experiência dessa instituição, levando o nome da nossa cidade, a cidade que acolhe essa instituição e que, eu repito, a instituição essa que está muito agradecida por esse fato que ocorre aqui hoje e continuará sempre à disposição para engrandecer o nome da nossa cidade. Muito obrigado ao nobre vereador Paulo Eduardo de Souza pela lembrança e a todos os que aqui estão, particularmente a representação do Mohan, dos nossos pacientes,
e dos nossos técnicos, dos familiares desses dois grandes expoentes da nossa instituição, que foi o Dr. Oswaldo Cruz e o professor Opromola, sem deixar de citar outros também que por lá passaram e deram sua contribuição para o engrandecimento daquela instituição. Muito obrigado, vereador. Agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a entrega desta moção.